A conversão de Saulo de Tarso por Jesus Cristo. Parte 03, dia 7 de janeiro de 2026. Você já pensou nisso, sobre essa luz? Você tem um homem pobre que trabalha para você, que usa uma jaqueta de fustão. Ele não é ninguém. Você pode rir dele. Ele não vai contar a ninguém. Ou mesmo que conte, você não será chamado para registrar isso, porque ele não é ninguém. Você não ousa rir tanto de um duque ou conde. Você se importaria com seu comportamento se estivesse em tal companhia. Mas porque este homem é um homem pobre, você acha que tem uma licença para rir de sua religião. Mas lembre-se de que por baixo da jaqueta de fustão está o próprio Jesus Cristo. Na medida que você fez isso a um dos menores de seus irmãos, você o fez a ele. Você já pensou que quando você riu, você estava rindo, não dele, mas de seu mestre? Se isso te impressionou ou não, é uma grande verdade que Jesus Cristo leva todos os ferimentos que são causados ao seu povo como se tivessem sido feitos a ele. Você trancou sua esposa na outra noite, não é? Porque ela frequentava a casa de Deus. Quando ela ficou lá tremendo no ar da meia-noite, ou implorando para você deixá-la entrar, se seus olhos estivessem bem abertos, você teria visto o Senhor da vida e da glória tremendo ali. E ele poderia ter dito a você: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E então você teria visto que foi um pecado muito maior do que você imagina que seja agora. Você riu de uma criança outro dia, porque a criança cantou seu hino simples e, evidentemente, cantou de seu coração. Você sabia, ou se você não sabia então, saiba agora. Você sabia que estava rindo de Cristo? Que quando você zombou dela, você estava zombando de seu mestre? E que Jesus Cristo estabeleceu isso, rir em seu grande livro, como uma indignação feita à sua própria pessoa real? Por que me persegues? Se você pudesse ver Cristo entronizado no céu, reinando lá nos esplendores de sua majestade, você riria dele? Se você pudesse vê-lo sentado em seu grande trono, vindo para julgar o mundo, você riria dele? Oh, assim como todos os rios correm para o mar, todas as correntes das igrejas que sofrem correm para Cristo. Se as nuvens estão cheias de chuva, elas se esvaziam sobre a terra. E se o coração do cristão está cheio de aflições, ele se esvazia no peito de Jesus. Jesus é o grande reservatório de todos os infortúnios de seu povo. E, ao rir de seu povo, você ajuda a encher esse reservatório até a borda. E um dia, ela explodirá na fúria de seu poder, e as inundações irão arrastá-lo, e a fundação de areia sobre a qual sua casa está construída cederá. Colocaremos agora a questão de outra maneira. É muito razoável e parece exigir uma resposta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, o mestre poderia ter dito: o que eu fiz para te ferir? Quando eu estava na terra, eu disse uma palavra contra o seu caráter? Prejudiquei a sua reputação? Prejudiquei a sua pessoa? Alguma vez te entristeci? Alguma vez disse uma palavra dura contra ti? Que mal eu já te fiz? Por que você está tão irritado contra mim? Se eu fosse seu pior inimigo e cuspisse em seu rosto, você não poderia ter ficado mais zangado comigo do que agora? Mas por que, homem, você vai ficar com raiva de alguém que nunca te machucou, que nunca te desagradou? Oh, por que me persegues? Existe algo em meu caráter que mereça isso? Eu não era
puro, santo e separado dos pecadores? Não fiz o bem? Ressuscitei os mortos, curei os leprosos, eu alimentei os famintos, vesti os nus. Por qual destas obras me odeias? Por que você me persegue? A pergunta volta para você da mesma maneira esta manhã. Cara, por que você persegue a Cristo? Ele coloca isso para você. Que mal ele já te fez? Cristo já despojou você, roubou você, prejudicou você de alguma forma? O evangelho dele de alguma forma tirou os confortos da vida de você? Ou lhe causou algum dano? Você não ousa dizer isso. Se fosse o mormonismo de Joe Smith, eu não me pergunto se você deve persegui-lo. Embora, mesmo assim, você não tenha o direito de fazê-lo, pois isso pode tirar a esposa do seu seio de você. Se fosse um sistema imundo e lascivo que minasse os fundamentos da sociedade, você poderia pensar, você está certo em persegui-lo? Mas Cristo alguma vez ensinou seus discípulos a roubá-lo, enganá-lo, amaldiçoar você? Sua doutrina não ensina exatamente o contrário? E seus seguidores, quando são fiéis a seu mestre e a si mesmos, não são exatamente o contrário disso? Por que odiar um homem que não lhe fez nenhum mal? Por que odiar uma religião que não interfere em você? Se você mesmo não quer seguir a Cristo, como isso prejudica em deixar que outros o façam? Você diz que isso prejudica a sua família. Prove. Senhor, isso machucou sua esposa? Ela te ama menos do que antes? Ela é menos obediente? Você não ousa dizer isso? Machucou seu filho? Seu filho é menos reverente ao Pai porque teme a Deus? Ele gosta menos de você porque ama o seu Redentor acima de tudo? Em que aspecto Cristo já feriu algum de vocês? Ele alimentou você com as graças de sua providência. As roupas que você veste hoje são os presentes de sua generosidade. A inspiração em suas narinas ele preservou para você. E você o amaldiçoará por isso? Foi apenas outro dia que um anjo vingador agarrou o machado. E o mestre disse, corte-o, porque o amontoa no chão. E Jesus veio e pôs a mão no braço do letrado e disse, fique mais um ano, até que eu tenha cavado e estercado. Sua vida foi poupada por ele, e você o amaldiçoa por isso. Você blasfema contra ele porque ele poupou sua vida, e gasta o fôlego que sua própria graça lhe deu, amaldiçoando o Deus e permite que você respire. Amém. Tem continuação. Louvado seja o nome do Santo Deus. Amém e amém.